Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Sou o Mestre Mário e hoje trago uma aula para você que vai fazer concurso do SAMU. Então, inscreva-se neste canal, assista toda a nossa aula, conheça também os nossos preparatórios para concursos da VUNESP. O link do nosso site está aqui na descrição do vídeo. Para esse concurso, teremos provas dos níveis médio, superior e também fundamental. A aula de hoje contempla todos esses níveis. Vamos lá! Então, turma, como vocês podem observar, a VUNESP não modificou o seu edital. É o que eu chamo de edital padrão da VUNESP com esses assuntos. Vou começar por pontuação. O que as bancas mais cobram? Vírgula, porque as regras são mais. Observe essa questão. Então, você pegou a sua prova, tem vírgula, o acréscimo de uma vírgula à fala do garoto, no último quadro, mantém a correção gramatical. Primeiro ponto, compreender o enunciado. Então, se fizer o acréscimo de uma vírgula à fala do garoto no último quadro, observe aqui. Claro, sem falar no problema de tirarem o seu material genético da calçada com uma pá. Você observa que, neste caso aqui, nessa passagem, não há uma vírgula. E o enunciado fala o quê? Se você acrescentar uma vírgula, será mantida a correção gramatical. Então, primeiro ponto aí que é importantíssimo vocês compreenderem e se lembrarem de que não separo por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Isso daqui é clássico. Outro ponto importantíssimo também é o quê? Suveca, a ordem direta das frases. Aí, qual é a relação da suveca com a vírgula? A ordem direta das frases, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier deslocado ou intercalado ali entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, se ele for de longa extensão, ele virá separado por vírgula. No caso da VUNESP, nem importa tanto você compreender é longa ou curta extensão. Não importa. Você vai se lembrar da ordem suveca. Se ele vier, mesmo que seja de curta extensão, você vai se lembrar de que ele pode vir ou não separado por vírgulas. Se for de longa extensão, obrigatoriamente ele virá separado por vírgula. Então vamos ver aqui as alternativas. Sem falar no problema de tirarem. Essa vírgula pode ser acrescentada aqui da mesma forma aqui, de tirarem o seu, e aqui o material genético da calçada com uma pá, e daqui da calçada com uma pá. Agora, em qual deles aqui a vírgula foi empregada e pode ser mantido? Então, aqui você já vai observar que é um uso da vírgula facultativo. Por quê? Porque aqui veio sem vírgula, esse trecho está sem vírgula. Então, nesse caso, posso usar e posso não usar, porque aqui, retirado lá, a tirinha lá do Estadão, ela está de acordo com a norma padrão. Então, é importante você se lembrar disso também. Então, quando a gente já observa aqui, sem falar, se você fala em alguma coisa. Você falou no problema de tirar. Então, você tem um verbo e aqui você tem um complemento. O que eu disse ainda há pouco? SVC. Não pode separar por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. Vocês também vão se lembrar de quê? Da suveca. Tem vírgula, já escreva isso lá. Então, aqui no meu curso, você já identifica, eu trago a explicação de vírgula bem detalhada lá, porque as bancas exigem muito. Então, separou o verbo do complemento, não pode. Sem falar no problema de tirarem. Da mesma forma aqui também, não posso utilizar essa vírgula no problema de tirarem, sem vírgula. Sem falar no problema de tirarem, eles tiraram o quê? Verbo. O seu material é o quê? Um complemento, é um objeto direto, não é isso? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto que tem como complemento verbal um objeto direto. Não posso separar por vírgula o verbo do complemento. Descartei também. Sem falar no problema de tirarem o seu material genético da calçada com uma pá. Agora, em qual dessas situações eu posso acrescentar uma vírgula? Então, o material genético da calçada. Importante você se lembrar de que não posso também separar por vírgula o complemento nominal ou o adjunto adnominal do substantivo a que se refere.
Se eu disser, por exemplo, a casa, vou colocar aqui, a casa da vizinha. Aí você já observa o quê? Esse adjunto adnominal. Eu posso separar por vírgula do substantivo? Não posso separar por vírgula adjunto adnominal, nem o complemento nominal do substantivo a que se refere por vírgula. Sem falar no problema de tirarem o seu material genético da calçada com uma pá. Aqui você já observa, quando eu falo com uma pá, ele vai trazer uma ideia de quê? De instrumento, não é isso? É um instrumento que você usou para poder retirar o material genético da calçada. Então, aqui é instrumento. Então quer dizer que eu tenho uma adjunta adverbial que expressa uma circunstância, uma ideia de instrumento? Sim. Então, aqui eu já pego e gabaritei a questão. Mas onde está a suveca aqui? A suveca aqui você já vai identificar sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, quando ele vem no final da frase, ele pode vir separado por vírgula ou não. Na maioria das vezes, não vem separado por vírgula. E entra a suveca, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Se esse adjunto adverbial ele vem no final da frase, geralmente vem sem vírgula. Mas nesse caso, o uso da vírgula é facultativo. Você pode usar ou não. Vai ao encontro do que eu disse, o texto retirado do Estadão, ele está de acordo com a norma culta. Olha aqui, da calçada com uma pá, veio sem vírgula. Aqui você pode usar, porque o adjunto adverbial, quando está no final da frase, você pode usar com vírgula ou não. Geralmente não usa, mas se usar não está errado. Então, neste caso aqui, com uma pá, a alternativa é correta. Então, turma, aqui está a composição do curso de português da VUNESP de nível médio. Nós temos as aulas teóricas, material em PDF, explicação em vídeo, questões comentadas por assunto também. As questões em PDF para você resolver depois de assistir as correções. Temos também a resolução das provas aplicadas neste ano de 2023, também 22 e 21. E também temos os simulados específicos. Acesse cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma da aprovação. O trecho, Vicente cita várias vezes palavras em guató e pede aos visitantes que as repitam. Lá no terceiro parágrafo, pode ser assim reescrito sem prejuízo da norma padrão. Primeiro ponto, quando aparecer aqui para ser reescrito ou substituído, a questão aqui está contemplando colocação pronominal. Aí já vem à sua cabeça, próclise, mesóclise, ênclise. De repente não precisa sofrer com isso. O que você vai observar? A transitividade verbal. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu terei como complemento o a e suas variações. Verbo transitivo indireto, terei como complemento o quê? Lhe ou lhes. Ok? Isso aqui facilita muito. Por exemplo, ele cita o quê? Vou voltar aqui. Ele cita o quê? Verbo transitivo direto. Várias palavras, objeto direto. Não é isso? Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu posso usar posso usar. Aqui eu já descarto a alternativa C e a alternativa D. Por quê? O lhes, ele vai exercer a função de objeto indireto. Para ser objeto indireto, eu teria de ter o quê? Um verbo transitivo indireto. Por isso, descartei. E agora? E pede aos visitantes que as repitam. Então, aqui é muito importante você observar a transitividade desse verbo. Ele pediu a quem? Aos visitantes. Então, é verbo transitivo indireto. Observe aqui que verbo transitivo indireto não é aquele que vem acompanhado de preposição, certinho? Olha a preposição a aqui. Então, se é um verbo transitivo indireto, eu não posso usar os. Já vim e descartei, lhes está correto. E aqui, pede-os também. Olha aqui, sem sofrimento, você já gabaritou a questão somente com transitividade verbal. Lembrem-se disso. Colocação pronominal para substituir, lembre-se da transitividade verbal. Verbo transitivo direto eu uso o, a e suas variações, que pode ser, se o verbo terminar em R, S ou Z, você vai usar lo, lá, los e las. Se o verbo terminar em som nasal, M, ão, oin, você vai usar o N, que é o que ocorre aqui, ó. Vicente cita-nas. Está errado também porque o verbo não terminou em som nasal. Para você usar o N, você vai se lembrar do alfabeto.
o verbo tem que terminar em M. Então, aqui já facilitou bastante para você gabaritar essa questão. Então, turma, eu sempre falo, e vocês já sabem, a prova da VUNESP começa com um texto, democracia fraca afeta o PIB. Não são textos longos, mesmo assim sugiro que você não faça a leitura dele de início para otimizar o seu texto, retirado lá do Estadão. Então, o que eu sempre falo, leia as alternativas e volte ao texto, porque assim você vai otimizar o seu tempo. Ao trazer informações dos estudos sobre mais de 160 países, é um editorial do Estadão, deixa claro que o PIB de uma nação, será que ele se harmoniza, ele se fortalece? Então a gente precisa ver o que fala o texto sobre o PIB de uma nação. Já no comecinho aqui está falando que uma pesquisa sobre o desenvolvimento de mais de 160 países com realidades políticas variadas no período de 1960 a 2018, comparou o desempenho de regimes democráticos com aqueles nos quais a democracia é parcial. Então, essa pesquisa ela visa aqui a justamente verificar, fazer um paralelo entre os países cuja democracia é parcial, incompleta ou instável e aquele com os regimes democráticos mais consolidados. A conclusão foi inequívoca, não há equívoco, tem certeza. No longo prazo, o PIB aqui já vai falar do que pede a nossa questão, ela não está falando justamente sobre o PIB de uma nação. O PIB per capita das chamadas democracias defeituosas, iliberais ou híbridas cresceu cerca de 20% menos do que em regimes democráticos estáveis. Então, aqui a gente já identificou o quê? Aqueles países cuja democracia é parcial, incompleta, instável, defeituosa, iliberal ou híbrida, ele vai crescer menos, 20% menos do que naqueles países cujas democracias são estáveis. E aqui já vem uma pequena conclusão deste parágrafo. A democracia é fator de avanço econômico. Então, voltando à questão aqui, eu já vi. O PIB de uma nação se harmoniza com frequência a visão imediatista para fortalecer a democracia? Vamos deixar por enquanto. Será que ele se fortalece? Vamos ver aqui. Quando há observação dos princípios democráticos por seus governantes. Então, quando a gente volta aqui, a gente vai observar o quê? Que o PIB naqueles países cuja democracia é um pouco incompleta, é parcial, nós vimos que eles crescem menos. Então, naqueles países onde essa democracia é mais consolidada, o PIB avança mais também. Observe aqui, ainda na sequência. Segundo eles, uma das consequências negativas da instabilidade democrática é a prevalência de visões de curto prazo. Então, quando a gente já volta aqui à alternativa, nós vimos que o PIB de uma nação se fortalece quando há observação dos princípios democráticos. O que fala lá no texto? Naqueles países cuja democracia é mais forte, mais consolidada, o PIB cresceu 20% a mais. Então, ele se fortalece, ele vai o quê? Ele vai crescer, não é isso? Então, vou descartar a alternativa A, se harmoniza com frequência a visão imediatista para fortalecer a democracia? Não. Você observa que esta pesquisa ela foi desde quando? De 1960 a 2018. Então, foi um longo período. Nada de imediatismo. Se vê atacado pela democracia, que se fortalece à medida que ele tende a enfraquecer, nada disso. O PIB também ele vai se fortalecer à medida que a democracia fortalece. Aqui não é essa ideia de oposição, não, de proporcionalidade, mas desde que seja no mesmo sentido. A democracia cresce, se consolida, o PIB também cresce. Se mantém estável nos regimes instáveis, embora sem fortalecimento da economia, se mantém estável, nada, ele se mantém instável, ele diminui. Observe aqui o que fala no começo do texto, que ele cresceu cerca de 20% menos. Se corrói paulatinamente, bem devagar, se a sociedade persegue o fortalecimento de sua democracia, nada disso. Aqui ele vai se corroer, não, ele vai se fortalecer se a democracia estiver forte, consolidada.
Na frase que encerra o primeiro parágrafo, a democracia é fator de avanço econômico, deve ser entendida como. Observe aqui, ainda há pouco falei, isso daqui já é uma conclusão já que fala que a democracia é fator de avanço econômico. Então, o que quer dizer essa frase? Que essa democracia, o crescimento dela, a solidez dela está diretamente relacionada ao crescimento do PIB. Então, o país é mais forte, aí nós percebemos o quê? Que a democracia está mais consolidada, o PIB vai avançar cerca de 20% a mais do que naqueles países em que ela não está consolidada. Então, quando a gente volta à questão, democracia é fator de avanço econômico, como ela deve ser entendida? Uma explicação com caráter crítico, será? Um comentário com caráter comparativo, com caráter ambíguo, gera duas possibilidades de você compreender. Com caráter concessivo, é uma ideia oposta da outra, mas não a impede de acontecer. Ou com caráter conclusivo. Então vamos ver aqui, voltando às alternativas. Deve ser entendido como uma explicação com caráter crítico que questiona as informações precedentes. Nada disso. Aqui ela vem justamente para concluir as informações precedentes, anteriores. Por quê? Aqui vem falando justamente nesse sentido, que este PIB ele é mais forte, ele cresce mais naqueles países em que possuem a democracia mais consolidada. Então isso daqui é uma conclusão. Um comentário com caráter comparativo que nega não, ele vem para concluir. Uma hipótese com caráter ambíguo em relação às informações precedentes, nada, não tem ambiguidade não. Você lendo aqui, você já viu que de fato isso daqui está comprovando as informações anteriores. Um parecer com caráter concessivo, nada, uma síntese. Eu falei com vocês lá, isso daqui, gente, já é a conclusão do primeiro parágrafo, certinho. Então, com caráter conclusivo, aí você já vem aqui, a democracia é fator de avanço econômico em relação às informações precedentes, antes, anteriores. Então, aqui a alternativa é que está correta. Então, aqui nós temos uma tirinha, você pode fazer a leitura dela, é sempre importante você observar linguagem verbal e também não verbal. Como sempre faço e sugiro, não vou ler a tirinha agora, vou às alternativas. A leitura da tira permite concluir que... Qual é a conclusão a que chegamos quando lemos a tira? O menino discorda dos pais sobre quem deveria sair para trabalhar e quem ficaria em casa. Será que ele discorda dos pais? Vamos ver. Porque é você que sai para trabalhar e não a mamãe. Aqui ele apenas faz uma pergunta. Bom, a sua mãe trabalhava, mas quando você nasceu, um de nós ia precisar ficar em casa. O trabalho da sua mãe era muito tenso e estressante. E aí ela quis se demitir? Aqui já é o garotinho que pergunta. Não, ela conseguiu se acostumar com isso. Então achamos que era ela quem deveria reticências. Foi interrompido aqui, o garotinho falou, ei! Ou seja, vamos entender a tirinha? Então, quando ele nasceu, um dos dois precisaria ficar em casa. A mãe resolveu ficar porque o trabalho dela já era muito tenso e estressante. Então, ela conseguiu se acostumar com aquele ambiente tenso e estressante. Então, ela era mais recomendada para ficar em casa. Ou seja, a criação do pequeno era também um ambiente muito tenso e estressante. Ele discordou em momento nenhum. O pai avalia seu papel na família como muito mais importante que a tarefa de cuidar da casa. Cuidado aqui, porque quando fala aqui que ele faz a pergunta por que é ele que sai, aí ele fala que um dos dois precisaria ficar. Então aqui, de repente, você entenda o que então o pai acha que o trabalho dele é mais importante. Em momento nenhum cita isso daqui. O motivo de ter ficado é porque a mãe já estava acostumada com aquele ambiente tenso e estressante. O fato dele sair para trabalhar, dele sair de casa, em momento nenhum lá no texto fala que o papel dele é mais importante. O pai considera estressante a responsabilidade com os cuidados domésticos e dos filhos. Certinho aqui. Alternativa C. Observe,
ela conseguiu se acostumar com isso aqui, olha aqui o elemento coesivo, aqui está se referindo aqui, a esta ação aqui, de ter um trabalho tenso e estressante. Então, como a gente observa aqui na alternativa C, é estressante a responsabilidade com os cuidados domésticos e dos filhos. Correta aqui, alternativa C. A mãe optou por ficar em casa por não se acostumar a uma rotina estressante de trabalho, nada disso. Ela conseguiu, olha aqui, ela conseguiu se acostumar com isso. Ela se acostumou, por isso que ela ficou em casa. O pai defende como uma atribuição natural das mães o dever de cuidar da casa e dos filhos. Cuidado! Se o pai sai para trabalhar, é um pensamento da sociedade que vem mudando há algum tempo, aquela percepção de que, de repente, quem cuida mais da casa, quem cuida mais dos filhos, seja a mulher. Em momento nenhum a Tira traz esta informação. O único motivo dela ter ficado não é porque era a mãe e ele saía porque era o pai, não. O motivo foi que ela já estava mais acostumada com um ambiente muito tenso e estressante. Então, em momento nenhum, ele defende isso. A causa foi só aquela que acabei de dizer. Em conformidade com a norma padrão de regência verbal e preservando-se o sentido do texto original, então, regência verbal. Dica para regência verbal: muita leitura e resolva muitas questões. A expressão destacada na frase: ela conseguiu acostumar-se com isso. Está corretamente substituída por acostumar-se a isso, acostumar-se em isso, nisso, acostumar-se de isso, disso, acostumar-se por isso ou para. E agora, concursando, você fez essa prova ou não? Então, vamos ver? Então, quem se acostuma com alguma coisa, mas teremos outra preposição também. Ela conseguiu acostumar-se a isso. Quem se acostuma com, mas pode se acostumar a alguma coisa também. Como vai saber? Lendo bastante, observando aqui nas frases também aquela que está mais coerente. Ela conseguiu acostumar-se nisso. Quem se acostuma em alguma coisa, nada disso. Ela se acostumou disso. Quem se acostuma de alguma coisa, não. Ela conseguiu acostumar-se por e para, também não. Eu já vi que quem se acostuma, ele vai se acostumar com alguma coisa ou a alguma coisa. Próxima questão já está contemplando o texto, os jovens, como fala aqui, e o futuro. Qual é a relação entre eles? Aqui a gente observa que foram feitas duas pesquisas para ouvir estes jovens. E aqui a continuidade do texto retirado do folha.uol. Então a fonte é interessante. Caso queira fazer a leitura, lembrando que aqui no nosso curso o PDF já está disponível para vocês com toda a prova e o gabarito também. Então, sempre sugiro que você faça a leitura do texto. A pesquisa com estudantes do ensino médio, a pesquisa aponta para que esta é a pergunta. Então, será que é uma recusa, uma indiferença, uma constatação, um aumento de alguma coisa, resistência? É o que a gente vai ver. Aí precisamos voltar no texto ou voltar ao texto. Quem volta, volta a algum lugar. Então, aponta para quê? Vamos ver? Será que é uma recusa? Então, vamos voltar aqui. Duas pesquisas. Nestes dois parágrafos aqui estão as respostas da questão. Na primeira, em que foram ouvidos estudantes do ensino médio de escolas públicas, apareceu com destaque a conexão com a escola, bem avaliada pela maioria. Então, vamos marcar aqui para ficar melhor. Então, apareceu aqui com destaque o que? A conexão com a escola. Eles estavam conectados, eles gostavam também da escola. Então, é importante a gente já marcar aqui também. Então, vamos aqui voltar a conexão com a escola, bem avaliada pela maioria, em particular os que estudam em tempo integral. Então, a gente observa o que? Havia uma boa conexão com a escola, aqueles que estudam em tempo integral ainda avaliava de forma melhor a escola. Então, aponta para a recusa entre os representantes deste grupo de escolas que ainda não adotaram o ensino em tempo integral. Nada disso, nada de recusa.
nós vimos lá o quê? Que eles avaliavam melhor a escola aqueles que estudam em tempo integral. A indiferença desses alunos em relação às áreas alternativas ofertadas para o aprofundamento da aprendizagem, será que eles não estavam nem aí? 92% dos jovens apoiam a ideia de se ter, nessa época, áreas alternativas de aprofundamento a serem selecionadas por eles. O que fala aqui, concursando? Olhos de Lins, eles apoiam a ideia de terem as áreas alternativas de aprofundamento a serem selecionadas por eles. É o novo ensino médio que neste ano está bem evidente nas escolas, houve uma expansão enorme. Então, indiferença, nada disso, eles apoiam. Constatação de falta de vínculo, já vou descartar aqui, porque aqui no comecinho está falando do quê? A conexão, apareceu com destaque a conexão, eles estão conectados, eles gostam da escola. Então, nada de falta de vínculos. O aumento significativo da evasão escolar, apesar da avaliação positiva desse grupo em relação à escola. Será que houve um aumento significativo? Então, o que a gente observa aqui? Ele foi de quanto? De 2,6. Observe aqui. Mesmo assim, olha a ideia de concessão. Dados do INEP mostram que o abandono escolar mais do que dobrou. Ele foi de 2,6 para 5,6. Então, isso aqui quer dizer o quê? Um aumento muito significativo, como fala aqui na alternativa D. Da evasão escolar, eles avaliam de forma positiva, mas eles continuam abandonando, e de 2,6 para 5 pontos, vamos ver aqui, isso sim é um aumento significativo para 5,6%. Resistência à ideia de serem obrigados a aprender outros conteúdos, eles não têm resistência quando fala de outros conteúdos aqui, são justamente essas áreas alternativas de aprofundamento. Então, aqui, pelo contrário, eles apoiam essa ideia. Para o autor, os jovens que planejam deixar o Brasil. Vamos achar esta passagem aqui no texto também. Mas o que me chamou mais atenção nesta pesquisa mais recente foi certa desesperança dos jovens quanto ao futuro. O altíssimo percentual deles que afirmam desejar deixar o Brasil evidencia-se uma crise que afetou o emprego e renda dos jovens. Muitos querem ir embora do Brasil justamente porque não tem emprego e renda. Mas há algo mais no ar. O que mais? Há uma percepção ingênua de que em outros países teriam uma vida bem melhor, mesmo sem se dispor das qualificações necessárias para navegar no que se convencionou chamar de o futuro do trabalho. Então, eles querem ir embora do Brasil. Tem uma percepção ingênua, infantil, de que em outros países eles teriam a vida bem melhor, mas eles não têm as qualificações necessárias. Então, vamos ver aqui. Os jovens que planejam deixar o Brasil investem melhor na preparação, será que é isso mesmo? Necessária para as novas demandas? Nada disso, já descarta aqui, porque olha aqui o que fala, que mesmo eles não se dispõem das qualificações necessárias, então não investem melhor na preparação. Fazem-no a partir de uma impressão simplista, ou seja, aqueles que planejam deixar o Brasil fazem isso a partir de uma impressão simplista que desconsidera o fenômeno das mudanças no mercado de trabalho. Então, observe que simplista é o mesmo que uma percepção ingênua de que em outros países teriam uma vida bem melhor. Se eles não têm as qualificações, aqui no Brasil eles não têm uma vida boa, lá fora também não terão. É isso que fala aqui na alternativa B. Olha aqui, a impressão simplista, ingênua, que desconsidera o fenômeno das mudanças no mercado de trabalho. Quais são essas mudanças? Cada dia você precisa se aperfeiçoar mais. Agem precipitadamente, motivados por uma crise de emprego e renda que já dá sinais de estar sendo superada. Mentira? Em momento nenhum aqui está falando que esta crise de emprego e renda está sendo superada. Então, eu posso fazer o quê? Descartar aqui a alternativa C.
abandonam um contexto de trabalho precarizado para se inserir em um mercado sofisticado. Nada disso. Afinal, a automação acelerada de postos de trabalho vem trazendo, por um lado, certa sofisticação nas demandas de talentos pelo setor produtivo. Por outro lado, trabalhos precarizados e extremamente instáveis para os demais. Os trabalhos são precarizados, eles não abandonam que não. O mercado de trabalho hoje, ele traz esses dois lados, como fala aqui, a demanda por talentos e a oferta de trabalhos precarizados. Então, eles não abandonam, eles estão sujeitos a isso. Geram descrença de que as políticas públicas para a criação de oportunidades para os estudantes alcancem os resultados almejados. Nada, aqui está falando da parte que eles querem deixar o Brasil. Aqui já é a proposição, texto dissertativo, argumentativo, traz os dados, como você pode observar aqui. No texto nós temos muitos dados, o restante dele está lá no nosso PDF, e depois traz também uma proposição. É urgente se construírem boas políticas públicas voltadas aos jovens, incentivando-os a se manter estudando e criando oportunidades para que possam realizar seus sonhos de futuro. Então, isso aqui é a proposição da autora e nada de ser o pensamento dos jovens. Em momento nenhum, quando eles pensam em deixar o Brasil, eles geram descrença que as políticas públicas alcancem os resultados almejados. Não tem relação, eles nem pensam nas políticas públicas. As políticas públicas foram citadas pela nossa Cláudia, autora. Considere as frases do texto. Os termos em destaque nas frases formam expressões cujos sentidos são respectivamente de que? Será que é modo e causa ou causa e tempo? E aí, modo e direção? Então, primeira coisa, apareceram aqui nas alternativas as palavras modo, e também causa. Modo como causa, você coloca primeiro tempo. Quando não tem lugar, né? Sempre que aparecer finalidade, lembre-se da preposição para mais alguma coisa. Então vamos ver? Apareceu com destaque a conexão com a escola. Aí você vem aqui e faz a pergunta. Onde apareceu? Nada disso. Apareceu com destaque. Então, o que você vai falar aqui? Como apareceu a conexão com a escola bem avaliada pela maioria, caro concursando que está aí do outro lado da tela? Como apareceu? Com destaque. Então, aqui é o modo que ela apareceu. Opa, já eliminamos aqui 3 alternatives. E agora, apesar da constatação da maioria de que houve perdas irreparáveis com a pandemia, e agora direção está indo para algum lugar, nada disso, facilitou gabaritar a questão. Mas eu falei que para ser causa é algo que ocorre antes. Primeiro, teve a pandemia ou primeiro vieram as perdas irreparáveis? Nada disso. Você teve a pandemia para depois ocorrerem as perdas irreparáveis de emprego, de saúde mental. São inúmeras as perdas. Então, tem a pandemia e depois a causa vai levar a uma consequência. Teve a pandemia que levou à consequência de termos perdas irreparáveis. Show de bola, modo e causa. Advérbio é a palavra que muda o ava, adjetivo, verbo e o próprio advérbio. Como apareceu, olha ela modificando aqui o verbo. Ela apareceu, se eu disser, apareceu a conexão, apareceu com destaque a conexão, apareceu bem a conexão. Então aqui é alternativa A. Considere a passagem do terceiro parágrafo. Nem o trouxe aqui, por quê? Quando contemplar sentido próprio e figurado. Cursar 13 disciplinas espremidas em 4 horas e meia de aulas, oferecendo apenas um verniz de cada uma. Faz pouquíssimo sentido. A expressão em destaque é empregada em qual sentido? Verniz não é aquilo que você passa, por exemplo, na madeira, só aquela parte ali que vem por cima de tudo, é uma camada fina que você passa sobre a madeira. Primeiro você pode passar uma tinta e vem com verniz. Então, apenas um verniz de cada matéria, nada disso. As disciplinas têm verniz, nada disso. Então, eu já sei que é sentido figurado para expressar a ideia de que aqui
O ponto de convergência, o conhecimento superficial. Show de bola, gabaritamos a questão. O verniz não é algo superficial que você passa por cima, não é apenas uma camada fina, então é o conhecimento superficial. Oferecendo apenas um conhecimento superficial de cada uma, porque você tem 13 disciplinas em 4 horas e meia de aulas. Então não tem como, então só vai passar mesmo uma camada, um conhecimento superficial aprofundada, jamais convergência sintetizada essencial. Nada disso, porque não pode ser próprio. E eu já sei que é figurado. Opa, agora chegou a questão que gosto bastante, Banca Vunesp. A gente já sabe que vai ter na sua prova concordância, provavelmente verbal, mas pode ter também a nominal, qual delas está correta. Sempre falo, tem concordância verbal e nominal? Comece pela mais fácil, eu começo pela verbal. Primeira coisa que eu vou verificar é o verbo. Então, aqui revelam, consideram as perdas trazidas, olha aqui, constituem, revelador quanto ao futuro dos jovens que participam, parece consensual entre os mais jovens a ideia que há melhores oportunidades em outros países. Quando vai resolver prova da Vunesp, você já procura o verbo haver no sentido de existir. Opa, aqui está no sentido de existir, que existem melhores oportunidades. Então, o verbo haver no sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Então, aqui está correto por enquanto. Vamos lá, então. Bem avaliadas escolas de ensino em tempo integral. Primeira coisa, identifiquei o verbo, vou fazer a pergunta para localizar o sujeito. O que conta com as preferências? Há preferências estranhas, né? Já vou descartar, mas vamos ver. O que conta com a preferência dos alunos? As escolas, então, o núcleo aqui, escolas, a tela vai ficar cheia, então as escolas contam, até aqui está ok. Os depoimentos revelam, não é isso? Os jovens consideram. A busca, observe aqui, a busca pela estabilidade financeira constituem, nada disso, já está errado. Então já vamos aqui para a gente resolver. Então, a busca, o adjunto nominal, não importa. O que é que você tem que observar? O núcleo do sujeito, que está no singular. Então, o verbo, obrigatoriamente, estará no singular, constitui. Então, a busca constitui, já descarta a alternativa C. A principal preocupação dos jovens estudantes. Bem avaliadas as escolas de ensino em tempo integral contam. As escolas contam, sujeito no plural, verbo também no plural, concordância está ok. Agora, concordância verbal. O que é bem avaliada? As escolas, vamos simplificar? As escolas avaliadas, o examinador aqui apertou um pouquinho só. Então, as escolas avaliadas, o correto aqui seria o quê? Bem avaliadas as escolas. Olha os delins, senão você se esquece disso daqui. Os depoimentos revelam que os jovens consideram irreparável as perdas trazidas. Aqui também tem com a preferências, nada disso. O correto seria, o artigo aqui vai concordar com o substantivo em gênero e número. Então, seria com as preferências ou então com a preferência dos alunos. Alternativa B está errado. Consideram o que é irreparável? As perdas boas ou boa? Irreparáveis. Então, lembre-se disso aqui. Consideram irreparáveis as perdas trazidas pela pandemia. As perdas irreparáveis. O que é revelador? A falta reveladora, não é isso? Você pode, aqui o predicativo do sujeito, retire o verbo de ligação e faça só substantivo e adjetivo. Falta revelador, nada disso. Falta reveladora. Então, reveladora a falta de perspectiva quanto ao futuro dos jovens que participaram da entrevista. A alternativa é certíssima. Parece consensual entre os mais jovens a ideia de que há melhores oportunidades em outros países. Então, a ideia de que há melhores oportunidades em outros países parece consensual. Show de bola. A alternativa é de ciência exata, está correta.
Mais uma questão de nível médio no trecho. Embora tímido, ele conta em sua língua natal que todos os dias pega a canoa. Palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido e da correção gramatical por embora tímido. Será que eu poderia falar mas tímido, entretanto? Você já vem aqui e descarta por quê? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, vai expressar uma ideia de adversidade, oposição. Aí você já se lembrou de quê? Que nesse caso aqui não poderia ser mas e nem entretanto, porque elas são iguais, exercem o mesmo sentido, trazem a mesma ideia, já eliminei as duas. E embora, a VUNESP adora cobrar a conjunção embora. Vou trazer uma explicação dela para vocês. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote, imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto, então aqui nós temos ao embora, já vou colocar aqui, ó. Ela indica um fato concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok, então oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, agora que vocês já compreenderam o sentido da conjunção embora, uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Observe. Embora tímido, ou seja, ele era tímido, ele conta em sua língua natal que todos os dias pega a canoa. Mesmo sendo tímido, ele conta em sua língua natal que todos os dias pega a canoa. É uma oração, uma ideia oposta da oração principal, mas não impediu de acontecer. Mesmo ele sendo tímido, ele conta. Então, embora, mesmo ou ainda que também vão expressar a mesma ideia de quê? De concessão. Então, se preciso for, reveja aqui a explicação da conjunção embora, provavelmente ela estará na sua próxima prova. Como? Pode ser comparativa, conformativa, pode ser uma ideia de causa também.
porquê, explicação ou causa. Aqui eu já vi que é o mesmo. Então, turma, questão de nível superior foi reescrita em conformidade com a norma padrão de concordância o trecho. Qual das alternativas aqui está correta? Você observa que citou apenas o quê? Concordância. Então, pode ser concordância verbal ou concordância nominal. Anteriormente, pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse menor. Então, pensava-se, agora é o que a gente precisa de ver qual é a alternativa correta. Pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalhador fosse menor. Concordância verbal e nominal, comece pela verbal. O que fosse maior? Os desequilíbrios, não é isso? Os desequilíbrios fosse, não. Pensava que os desequilíbrios fossem menores. Eu falo o quê? Desequilíbrios menores. Os desequilíbrios fossem menores. Então, já vim aqui e descartei essa alternativa. Concordância verbal. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Já a concordância nominal, o que vai prevalecer é o substantivo. Desequilíbrio, ele é que vai prevalecer. Então, neste caso, se vier um artigo, um pronome, um adjetivo ou um numeral, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Por isso, desequilíbrios menores. É captado com o novo indicador da OIT todas as pessoas sem emprego. O que é captado? Você já vem aqui e faz a pergunta, não é isso? O que é captado? Todas as pessoas. Todas as pessoas, eu falo o quê? São captadas sem emprego. Olha aqui. Então, é captado? Não. O correto seria o quê? São captadas todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. Embora seja considerado alto, aí você já vem aqui e faz a pergunta. O que foi considerado alto? A taxa de desemprego. Taxa é feminino, não é isso? Então eu falo, a taxa alto? Taxa alto de juros? Não. Taxa alta, não é isso? E agora, este verbo aqui, eu falo o quê? A taxa considerado? Não. a taxa é considerada. Então, já venho aqui e coloco também. Embora seja considerada taxa alta entre os homens, ainda é menor do que a das mulheres. Então, descartei. As responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho de cuidados não remunerado, observe aqui, e o trabalho de cuidados não remunerado ou não remunerado são considerados responsáveis por afetar as mulheres. Então, vamos com calma. Aqui eu observo que eu tenho um sujeito composto, não é isso? Se eu tenho um sujeito composto, você vai se lembrar de que sujeito composto, o verbo vai para o plural. Olha aqui, as responsabilidades pessoais e o trabalho são considerados. Por que considerados responsáveis? Por quê? Aqui é essa concordância. Quando você tem um adjetivo se referindo a dois substantivos, um substantivo no feminino e um no masculino, esse adjetivo vai para o plural no masculino. Então, as responsabilidades e o trabalho considerados responsáveis por afetar as mulheres. Ah, mestre, mas aqui não seria o trabalho de cuidados não remunerados? Não. O que é não remunerado? É o cuidado ou o trabalho? O trabalho não remunerado. Então, está corretíssimo aqui. Alternativa D. Podem haver certas atividades. Aí você já pega verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Eu falaria o quê? O verbo existir você conjuga normalmente. Existem certas atividades. Verbo haver pode substituir por existir, você vai se lembrar de que ele é impessoal. Não vai para o plural. Ah, mas aqui o que está no plural é o seu auxiliar. Lembrem-se disso. Se o verbo principal é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto seria o quê? Pode haver certas atividades específicas que se tornem impedimentos para a contratação de mulheres. Então, descarto também alternativa E. Então, para você que vai fazer concurso de nível superior da VUNESP, conheça o nosso curso de português dessa banca de nível superior.
aulas teóricas, material em PDF, explicação em vídeo. Temos também as questões comentadas por assunto. Tenho mais dúvida em regência. Lá há a resolução de questões da VUNESP de nível superior, contemplando regência, simulados exclusivos da VUNESP e também as provas aplicadas no ano de 2023 e também nos anos anteriores. Acesse cienciaexata.com e venha fazer parte da turma da aprovação. Ao refletir sobre a situação da vaca, a narradora do texto pondera que, então, precisamos ver o que a narradora fala sobre a vaca. Passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife. Aqui ela vem explicando. Logo aqui ela já pensou no azar da vaca, escrava do homem. Passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas o homem não dá porque custa caro. Depois de morta é dividida, tabelada e selecionada, e morre quando o homem quer. Em vida dá dinheiro ao homem, e morta enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, não tenho nada com estas desorganizações. Pondera que o homem branco vive acumulando riquezas com exploração animal, perfeito. Já gabaritamos a questão porque, observe aqui, e morre quando o homem quer. Ou seja, ela fala aqui que ela, quando está viva, ela dá dinheiro ao homem, ela traz lucro ao homem. Observe aqui, em vida dá dinheiro ao homem, morta enriquece o homem. Então, o homem branco vive acumulando riquezas com exploração da vaca. A boa vida do homem branco se desfaz quando se cessa a vida? Nada. Quando ela morre, ela enriquece o homem. A busca desenfreada pelo lucro é de todo homem, independentemente de raça? Nada. Aqui ela está falando que o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, então está falando aqui. É de todo homem, independentemente de raça? Não, ali ela está criticando o branco. O mundo vive de desorganizações cujas responsabilidades são desconhecidas? Nada disso. Essas desorganizações, quem proporciona aqui? O branco. A escravidão de um animal acaba, por fim, favorecendo a vida de todas as raças. Aqui, neste caso, a Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo diário de uma favelada, ela está criticando apenas o branco. No texto, os termos desventura e tabelada. Pensei na desventura da vaca, a escrava do homem. Depois de morta é dividida, tabelada e selecionada. Então, tabelada porque tem vários preços nas carnes bovinas. Então, quando fala desventura é o que? O mesmo que azar, não é isso? Azar. Insensatez, nada. Imprudência, nada. Desilusão é azar? Não. Infortúnio é azar. E tabelada e selecionada, ela é tarifada. Então, colocará nas carnes as tarifas, os preços, a tabela de preços. Prosperidade especificada também não. Infortúnio e tarifada. Considere as passagens do texto. Passei no açougue para comprar. Caro concursando, você já me ouviu falando dos verbos parar, parer e parir. Não existe o parer, só para você se lembrar. Preposição para acompanhada de verbo no infinitivo, eu já sei. Vai expressar uma ideia de fim, objetivo, finalidade. Já descartei 3 alternatives. E agora, causa e tempo ou comparação? Será que é comparação? Depois de morta, antes de morta, depois de morta. Sim, antes e depois, ideia de tempo. Nem precisei sofrer, então já descartei, não é comparação. Descartei também alternativa A. Então, tempo, não é isso? E agora, fiquei nervosa com a diferença dos preços. Qual ação ocorre primeiro? Tem causa, você já vem aqui, coloca primeiro. Então, primeiro os preços, primeiro tem a diferença dos preços, então este com está expressando a ideia de causa. Você tem a diferença dos preços somente para depois ela ficar nervosa. Então, aquilo que ocorre primeiro vai nos remeter a uma ideia de causa. Lembrem-se disso.
E então, turma, agora faço a resolução das questões de nível fundamental. Lá no nosso site, cienciaexata.com, há um curso da VUNESP de nível fundamental. Acesse, conheça e venha fazer parte da turma da aprovação. Primeiro a gente tem o texto. Espero que você já tenha resolvido as questões desta prova lá no PDF. Aqui tem a outra parte, é um texto do Rubem Braga. Primeira questão, de acordo com as informações presentes no texto, é correto, então você já marca para ficar mais fácil, afirmar que o repórter ficou irritado porque eu prefiro fazer assim. Leio o enunciado, entendo então qual o motivo que o repórter ficou irritado. Aí eu venho às alternativas e volto ao texto. Ele ficou irritado porque a informação que queria foi obtida por outra pessoa que não o delegado. Será que ele ficou irritado? Foi por isso? Porque a informação que queria foi obtida por outra pessoa que não o delegado? Será que foi esse o motivo dele? Ficar irritado? Cafezinho. Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com o delegado. E lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Tinha razão de ficar zangado. Então ele ficou irritado por quê? Porque ele queria falar com o delegado e ele saiu para tomar um cafezinho e não mais voltou. Então já vou descartar a primeira alternativa. Nada da informação que ele queria foi obtida por outra pessoa. O delegado não estava cumprindo seu horário de trabalho na repartição. Ele ficou zangado porque ele queria falar com o delegado, ele foi tomar um cafezinho e passou o dia inteiro tomando café, ou seja, ele não voltou. Então aqui está correta, porque a partir do momento que ele saiu para tomar um cafezinho, ficou o dia inteiro tomando café, ele não estava cumprindo seu horário de trabalho. O delegado tinha o gosto refinado de tomar o seu cafezinho toda manhã no local de trabalho. Nada disso, nem preciso voltar ao texto. Ele saiu e não voltou. O carioca, mas aqui é importante você voltar ao enunciado. Ele ficou irritado porque o carioca, conforme percebeu, não gosta de receber repórteres no local de trabalho. Já vi que ele ficou irritado, foi pelo fato do delegado ter ido tomar um cafezinho. Conseguiu falar com o delegado só depois de ele tomar seu cafezinho tranquilamente. Nada disso. Será que ele conseguiu falar com o delegado? Nada disso, olha aqui. Parece que ele passou o dia inteiro tomando café, ou seja, ele não voltou mais. Então, aqui não pode ser também a alternativa não pode ser. A passagem, podemos ainda deixar o chapéu. Devemos até comprar um chapéu especialmente para deixá-lo, lá no 14º parágrafo. Evidencia que o cronista aqui é aquele que escreve crônicas. A crônica está relacionada a um acontecimento que ocorre no cotidiano. Isso daqui, como a gente viu lá, o texto, um cafezinho, ele foi à delegacia para falar com o delegado, é um acontecimento que ocorre ali no nosso dia a dia. Então, esse fato aqui, quando ele cita isso daqui, evidencia que ele o quê? Observe. Ele disse que ia tomar um cafezinho. Podemos ainda deixar o chapéu. Devemos até comprar um chapéu especialmente para deixá-lo. Isso daqui é uma crítica que ele está fazendo. Ele está irado, ele está nervoso. Assim dirão, ele foi tomar um café. Com certeza volta logo. O chapéu dele está aí. Ah, fujamos assim, sem drama, sem tristeza. Fujamos assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito pensamento, muito sentimento, muita palavra. O melhor é não estar. Então, quando ele fala que podemos... Porque o que ocorre? O delegado saiu para tomar um cafezinho. Então, isso daqui é uma suposição que ele faz, uma ideia que ele faz no sentido de criticar a ação das pessoas, dos servidores, irem tomar um cafezinho e deixar o público, os usuários, esperando. Então, vamos voltar aqui para ver o que fala a alternativa. Evidencia que ele... Então, eu já vi que ele está fazendo uma crítica. Entende que o chapéu é de uso obrigatório, especialmente pelas autoridades? Argumenta que
O delegado merece ser representado com um chapéu novo? Também não. Considera que um chapéu faz parte do aparato pessoal de um delegado? Nada disso. Para você se lembrar, podemos ainda deixar o chapéu. Ele está criticando. Já que as pessoas saem para tomar um café, vão comprar um chapéu só para isso. Ele foi tomar um café, o chapéu dele está ali. Ou seja, ele não vai voltar. Né? Reforça a ideia do comentário de que o funcionário foi tomar um cafezinho. Então, quando você tem de observar esta passagem aqui, podemos ainda deixar o chapéu, devemos até comprar um chapéu para deixá-lo. Então, isso aqui vai reforçar a ideia do comentário de que o funcionário foi tomar um cafezinho. Então, você observa aqui. Ele disse que ia tomar um cafezinho. Então, aqui, ele foi tomar um cafezinho? Como eu vou saber que ele já esteve ali? O chapéu dele está aí, ou seja, ele deixou o chapéu porque ele vai ali e volta já. Então, reforça essa ideia. Concorda que o chapéu na mesa de trabalho é esquecimento do funcionário? Nada disso. Ele falou que podemos ainda deixar o chapéu, devemos até comprar um chapéu só para isso. Como que vai esquecer? Você vai comprar um chapéu só para deixar ali. Na passagem, leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com um delegado e lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. As palavras em destaque referem-se de forma correta. Quando falar respectivamente, é na ordem. Então, esse lhe aqui tem que se referir ao primeiro. A primeira palavra aqui. E o homem, a segunda, correto? Então, delegado e repórter, aqui a gente precisa entender. Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com o delegado e lhe disseram. E disseram a quem? A ele. Eu não poderia falar, porque eu não uso os pronomes pessoais do caso reto como complemento. Como complemento, eu uso os pronomes oblíquos átonos ou tônicos. Este lhe aqui, ele vai substituir qual a pessoa? Observe. Leio reclamação de um repórter irritado que precisava falar com o delegado e disseram a ele. Disseram a quem? Ao repórter. Então, o primeiro aqui eu já sei que é repórter. Então, a VUNESP já facilitou bastante, já resolvemos a questão. E disseram que o homem havia ido tomar um café. O homem quem? Ele precisava falar com o delegado. E eles disseram, o homem foi tomar um café. O homem quem? O delegado, como está expresso lá na alternativa E.